No vídeo de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o cenário macroeconômico atual, abordando os principais fatores que estão mexendo com o mercado. Nosso economista-chefe Gustavo Sung vai passar pelos acontecimentos mais importantes aqui no Brasil e no exterior. Obrigado, Thiago, mais uma vez por abrir esse espaço para falar de macroeconomia. Então vamos, pessoal, para o nosso resumo macro, essa semana aqui do dia 6 de novembro de 2024, uma semana menos conturbada. E a gente sempre começa pelos Estados Unidos, que acho que é o ponto principal, e o dado mais importante da semana era em relação aos dados de mercado de trabalho. Foi divulgado hoje o relatório Payroll, que basicamente é um dos principais, que mostram o número de vagas criadas não agrícolas, que teve uma alta aí de 227 mil novas vagas. E dos meses anteriores, pessoal, eu bem trouxe para vocês, se eu não me engano, mas em outubro a gente teve uma criação muito abaixo aquém do esperado. Mas teve fatores como furacão Milton e também greves na indústria, como por exemplo na Boeing, numa empresa aeroespacial, as greves ali afetaram um pouco os dados, o furacão dificultou a coleta de pesquisas, então o dado, tanto de outubro como de setembro, foram revisados para cima. Mas de qualquer forma, quando a gente olha o mercado de trabalho como um todo, seguimos também na mesma perspectiva do Fed, que disse no seu último comunicado, na última reunião do FONC, que o mercado de trabalho segue mais ou menos equilibrado. Essa resiliência do mercado de trabalho está nem acelerando demais, nem desacelerando, possibilita que o Banco Central continue no ritmo esperado de um corte de 0,25. Por quê? Não entramos em recessão, e sim um pouso suave. A economia norte-americana dá sinais de desaceleração, com o mercado de trabalho resiliente, e de outro lado, a inflação norte-americana dá sinais melhores de convergência para a meta de 2%, pegar o PCE, o último dado está em 2,1 para uma meta de 2%. É claro que o Banco Central está próximo da meta de 2%. Logo, diante de um cenário de uma inflação bem mais benigna, ao nosso ver, o Banco Central pode continuar cortando juros. Não precisa acelerar, porque a economia não está em recessão, não precisa manter e nem aumentar a taxa de juros, porque a inflação, de novo, segue uma trajetória mais benigna. É claro que tem alguns pontos de atenção, que, por exemplo, os núcleos e algumas outras médias móveis que pegam melhor a tendência dos preços, elas têm acelerado um pouquinho, mas não são grandes preocupações no momento. Esse é o cenário básico dos Estados Unidos, que deve continuar cortando juros em 2025. Aí, de novo, aquela sempre perguntinha, será que as políticas que o Donald Trump, o próximo presidente, vai afetar a inflação e a taxa de juros? Essa pergunta foi feita para o Jerome Powell, presidente do Fed, na última reunião do FONC, e ele foi bem enfático dizer, no curto prazo, não afetará em nada o tecnicismo que o Banco Central vai ter para tomada de decisões. Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Com as informações que temos hoje, sinalizações futuras não afetam a decisão do Banco Central norte-americano. Vamos ver qual vai ser a gestão econômica e os possíveis impactos que ainda devem ser incorporados, se houver mesmo, no cenário. Pessoal, passando agora para o Brasil, dados importantíssimos da economia brasileira, que apresentou um PIB de crescimento de 0,9% no terceiro trimestre em relação ao segundo. Basicamente, a gente continua vendo uma economia forte e resiliente, mas em desaceleração, ou seja, o crescimento do terceiro tri foi menor que o do segundo. Essa tendência deve se continuar nos próximos meses. Temos uma projeção de crescimento para o quarto tri de 0,3%, ou seja, um arrefecimento da atividade econômica brasileira, mas de qualquer forma o país deve crescer, ao nosso ver, próximo dos 3,4%. E o que puxou esse crescimento no terceiro trimestre foi basicamente o consumo das famílias. Diante de mercado de trabalho que está extremamente aquecido, com uma taxa de desemprego de 6,2%, a menor da série histórica, salário real também das famílias em crescimento, isso tem ajudado a sustentar o consumo, principalmente aí das famílias. Consequentemente, quando olhamos da ótica da oferta, serviços e varejo, que são os principais expoentes desse crescimento. Além disso, só para finalizar, os investimentos também foram bastante importantes, que ajudam a explicar esse crescimento do PIB brasileiro. Tanto a demanda de uma atividade econômica mais aquecida e linhas de crédito para essas empresas também favoreceram para formação bruta de capital, ou seja, o investimento e a indústria foram bastante positivos para a economia brasileira neste período. Para o ano que vem,
nós enxergamos um crescimento de 2%, 1,9%, muito por conta de uma desaceleração dos gastos do governo, que foram bastante importantes no primeiro semestre de 2024. Então, ou seja, o gasto do governo não vai impulsionar tanto a economia como foi anteriormente. A taxa de juros vai continuar subindo, isso vai diminuir o ritmo de crescimento do crédito, dos investimentos. Esse mercado de trabalho que está bastante aquecido, uma hora, diante de uma desaceleração da economia, que a gente espera, também deve arrefecer. Então, basicamente, pessoal, a economia brasileira deve continuar crescendo mais ou menos o seu potencial, que é em torno de 2%. E para finalizar, pessoal, ponto importante da semana que vem, teremos a última reunião do Copom. Banco Central, diante de desafios enormes que pioraram o seu balanço de risco, deve continuar subindo juros na próxima reunião. Nossa expectativa é de uma alta de 0,75 pontos percentuais, a Selic deve encerrar em 12%. E por que eu falo que o cenário está mais desafiador? O Banco Central tem como principal objetivo fazer com que a inflação seja estável e convirja para a meta de longo prazo de 3%. O problema, pessoal, é que a inflação, quando a gente olha a inflação dos últimos meses, as projeções sendo revisadas para cima e expectativas de longo prazo subindo, se distanciando da meta, ou seja, uma ampliação da desancoragem de expectativas, o trabalho do Banco Central está cada vez mais difícil. Somados a esse cenário de uma inflação que no filme está começando a apresentar um sinal de deterioração, ou seja, um crescimento semana a semana das projeções e expectativas futuras, soma-se a uma atividade econômica crescendo acima do esperado e o ponto, pessoal, a economia real crescendo forte, massa salarial, as famílias com emprego, isso é totalmente ótimo para a economia brasileira. O problema é que se a economia crescer muito acima do que se espera, um excesso de demanda, é possível que em 2025 para frente esse excesso de demanda gere inflação. E atualmente, quando a gente olha o hiato do produto, ou seja, quanto o PIB está crescendo acima do seu potencial, essa diferença é positiva e é provável que pressões inflacionárias ocorram nos próximos meses se o Banco Central não adotar as medidas corretas para tentar esfriar a economia. Então temos um hiato do produto positivo, inflação que começa a se deteriorar, ampliar a desancoragem de expectativas, um risco fiscal que se intensificou principalmente nas últimas semanas, toda aquela discussão em relação ao pacote fiscal, uma taxa de câmbio que estava em 5,50, depois foi para 5,70, chegou a 6,12 e está estável em R$6, isso aumenta o custo para a importação, o custo dos produtores industriais, agrícolas, que vai ser repassado aos consumidores. Então é provável que também, se o câmbio se manter nesse patamar por muito tempo, teremos também uma nova pressão inflacionária. Ou seja, o cenário para a inflação em 2025 é um pouquinho complicado. E o Banco Central, quando olha todo esse panorama, se sente desconfortável. Ou seja, o balanço de riscos para o Banco Central controlar a inflação piorou. E a atitude necessária? Subir juros. Então o Banco Central vai continuar subindo juros nas próximas reuniões. Nós vamos ver 0,75 também na reunião de janeiro, depois 0,5, depois um 0,25, ali em maio, encerrando em 13,5. Mas a gente tem nosso cenário pessimista, que eu não vou agora explicar aqui, porque se você é assinante Suno, segunda-feira temos um relatório completo com todas as expectativas, gráficos, cenário pessimista, otimista, sobre a nossa perspectiva da taxa de juros até o final de 2026. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, siga o canal, me siga nas redes sociais, _Gustavo.Sunk, tenho 2 perfis ali, pega o público onde eu falo de economia, se quiser enviar mensagens, fiquem à vontade, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje e bom fim de semana.